Queridos irmãos, irmãs, este evangelho de hoje nos faz depararmos com as realidades futuras em que Cristo nos pede confiança, vigilância e entrega total. Não sabeis o dia, não sabeis a hora, mas sabeis que o Senhor virá. E quando o Senhor virá, deseja encontrar no coração de cada um de nós uma retidão de vida sincera a ponto de sermos salvos por estas mesmas realidades. O Senhor deseja ver-nos caminhando nos caminhos da vida, da salvação, e não perdidos, como este empregado que, sem esperar a vinda do Senhor, começa a defraudar as mesmas realidades da qual está responsável. Bater nos companheiros, comer e beber, enfim, que não se preocupa com o Senhor que virá. Nós sabemos que Deus vem ao encontro do seu povo. Veio uma vez se encarnando para assumir os nossos pecados, nos salvar, mas vem uma segunda vez, a segunda vinda de Cristo Jesus, no dia do juízo final, para julgar vivos e mortos. Como encontramos, inclusive, na profissão de fé, credo niceno constantinopolitano, nos diz esta verdade: virá para julgar os vivos e os mortos. E nós precisamos preparar o nosso coração, estarmos sempre de prontidão, sempre de vigilância. A realidade da morte, que muitas vezes nós tentamos fugir, nós não queremos ouvir, nós não queremos lembrar, mas é uma realidade concreta que se dá diante de nós todos os dias. E esta realidade nós devemos, meus irmãos e minhas irmãs, deixar sempre clara no nosso coração. A morte, ela virá, porque ela é essencial para que façamos a passagem deste mundo, desta vida terrena para a vida eterna. Não somos deste mundo, viemos de Deus, do coração do Pai, do alto. E para lá retornar é preciso passar pelas realidades fúnebres nesta vida, porque elas é que permitem então fazermos o encontro com Cristo, com Deus, na vida eterna. Isso é estar vigilante, isso é estar preparado. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que vai chegar, então nos preparemos buscando viver uma vida conforme a vontade de Deus, viver a virtude, viver a graça, viver o amor a Deus, ao próximo. São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, na primeira leitura de hoje, nos recorda desta realidade do amor. Deixar que o amor uns com os outros aumente e transborde sempre mais nas nossas vidas, no nosso coração. Que o amor a Deus, que o amor a Cristo Jesus, que o amor à Eucaristia transborde sempre mais na nossa vida. O amor por buscá-lo cada dia mais. Se nós não o buscamos, se nós não o procuramos, nós perdemos a graça que é dada aos justos, que é dada aos bons, que é dada àqueles que permanecem firmes no caminho de Deus. Se cultivamos sempre coisas ruins, se cultivamos sempre, como nos diz a passagem do Evangelho, somente a ira, a raiva, bater nos outros, comer e beber desregradamente, enfim, se esquecer que o Senhor virá, nós perderemos a graça que Ele nos dará. Estes terão a recompensa, a sorte dos hipócritas, diz Jesus. Nos últimos dias nós estávamos escutando Jesus falar dos hipócritas, dos fariseus, que se purificam exteriormente, mas por dentro vivem sujos. A mesma sorte que aqueles que não procuram inteiramente a graça de Deus, a conversão, terá estes que não estiverem preparados, vigilantes, atentos, com os olhos fixos em Cristo Jesus. É preciso, meus irmãos, conversão diária e sincera. É preciso, meus irmãos, buscar a Deus todos os dias. É preciso amá-lo constantemente. Deixar que Deus renove no nosso coração tudo aquilo que outrora foi fonte de pecado, de erro na nossa vida. Nós estamos fadados aos erros, sim, a humanidade, a carne que é fraca.
mas também estamos fadados à conversão, ao arrependimento, pela divindade de Deus que se encarna neste mundo, assumindo a nossa humanidade, faz-nos participar da divindade. Assim como temos as inclinações ruins do mal da humanidade, também temos as inclinações do bem de Deus, que nos ama e nos conduz constantemente. Santo Agostinho, que hoje nós celebramos a sua memória, nos ensina muito bem sobre esta realidade da conversão. Quanto tempo estive longe de ti, Senhor, mas descobri que estava sempre comigo. 30 anos, Santa Mônica, nós ouvíamos ontem, rezando para a conversão do seu filho. E Santo Agostinho encontra-se com a graça de Deus. Te procuravas longe e fora, mas estava dentro de mim, nos diz Santo Agostinho, no livro das Confissões, que justamente direciona toda a vida que ele perdeu longe de Deus, reconhecendo o quão longe da esperança, da vida, da graça, do Senhor, de Deus, ele se encontrava. Mas nunca é tarde para encontrarmos com esse amor. Nunca é tarde para amar esta beleza infinita que é o próprio Deus. É preciso amá-lo cada dia, como Santo Agostinho. É preciso deixar-se ser instrumento da graça de Deus. Não há impossível para aquele que confia inteiramente na graça de Deus. Não há ninguém que esteja perdido neste mundo que não possa ser encontrado pela graça e a misericórdia do Senhor. Então, é preciso ter o coração, a alma, sempre fitos em Cristo Jesus, voltados a esse amor. Nos deixarmos ser saciados por esta graça que não tem fim. O salmista canta para nós hoje esta realidade. Deixarmos ser saciados pelo amor que vem de Deus, que nos transforma, que nos faz permanecer firmes. Não ter medo da morte, não ter medo da passagem deste mundo para a vida eterna, mas ter medo das coisas que possam te levar à condenação, ter medo das coisas que possam te afastar de Deus, das coisas que possam te privar do céu e da salvação. Isso é de que nós devemos ter medo. Não ter medo de morrer, não ter medo da morte. Uma hora vai chegar a sua hora, o seu momento, de cada um de nós. E é isso que nós precisamos ter firme no coração, a vigilância, a atenção, a confiança, para aquilo que realmente importa. Não depositemos nosso coração, a nossa confiança em coisas vãs, que passam, que não importam, como os fariseus, como os mestres da lei. Coloquemos nossa confiança, a nossa atenção naquilo que é de fato necessário, aquilo que de fato importa, a vida eterna, o céu. Abramos os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração para compreender aquilo que o Senhor tem nos dito na liturgia ao longo destes dias, e que os santos nos ajudem a permanecer firme nesse compromisso de amor. Aqueles que passaram por todas estas realidades pelas quais passamos hoje, mas já se encontram no céu porque confiaram na graça de Deus, se deixaram ser conduzidos por esse amor, por esta beleza que não tem fim. Que Santo Agostinho interceda por cada um de nós, confiantes, e nos faça buscar sempre mais a graça de Deus que não tem fim. Que Santo Agostinho nos ajude na conversão diária a permanecer com os olhos fixos no Senhor, que se encontra dentro de nós, não longe, não fora, mas dentro de cada um dos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja